Já fez 8 aquisições, saiu de uma receita de 100 para 600 milhões. Eu era um cara até mais introspectivo, bem envergonhado. Eu sempre trabalhei muito, tá? Sempre fui muito intenso em trabalho. Tento moderar isso. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada inteira, cara, é que quando você começa um negócio, você tem que começar do começo. Não existe começar do meio. Tem que começar do começo o mais granular possível. Fala, galera que acompanha o GigaCast. Estamos aqui hoje gravando novamente com o Alexandre aqui, que voltou dos Estados Unidos. Vamos fazer esse episódio bem especial aí. Mas antes da gente falar aqui quem é o nosso convidado hoje, queria falar para vocês da Gestor, a nossa patrocinadora oficial do GigaCast aqui, que basicamente é uma empresa de software no code, super bacana, você pode automatizar os processos da sua empresa, pode deixar tudo super organizado, super bem feito. Muito obrigado aí, Gestor, por estar com a gente e simbora para mais um episódio do GigaCast. Estamos aqui hoje com Gui Azevedo, fundador da Alice, que eu e Reninha aqui somos belíssimos clientes, estamos usando aqui o plano de saúde deles, que é, cara... Vou fazer uma publi no final pra você, pode ser? Depois você contar a história toda, eu vou fazer uma publi linda pra ti. Maravilhoso. Ele é bom. Cara, como a gente sempre faz aqui no GigaCast, cara, a gente quer começar pelas tuas origens. Onde que você nasceu, cara? Cara, nasci em São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. E diferente de você e do teu irmão que eu tava vendo o podcast, eu basicamente morei em São Paulo. Cara, então você é conhecido aqui em São Paulo, deve ser extremamente popular, vários amigos de infância. Onde você estudou? Eu tenho várias safras de amigos. Eu estudei no Porto Seguro, No Porto colégio Seguro. alemão. Pô, legal, cara. Em alguma época da minha vida eu até sabia falar alemão. É nada. Você fazia aquelas danças alemã que tem nos colégios, assim? Tem uma galera que faz, né? Cara, a gente fez. Na época tinha eu fazia nos festivais do colégio só. E cara, como que era você na escola, cara? Quem que era o teu personagem, assim? Era o cara mais nerdola, o cara do fundão, o cara do meio ali que não queria estudar? Cara, até os 15 anos eu era mais o nerdola. Cara, eu curtia muito, tem uma história interessante. Meu melhor amigo nessa época, o pai dele trabalhava na IBM. E em 82, 83, eles foram transferidos para São José, no que era o então projeto IBM PC. E daí ele voltou pro Brasil com um PC. Numa época em que, sei lá, eu devia ter 9 anos, 10 anos, numa época em que tinha reserva de mercado no Brasil, então era muito difícil você achar computador e ainda mais um PC, que era uma coisa super nova. E eu lembro que, puxa, a gente ficava trancado na casa dele com aquele PC. Fazendo o quê, cara? Que nem tinha internet ainda, né? Não tinha internet, a gente ficava jogando o básico que tinha na época. Uma paciênciazinho. Não, tinha um fabricante de software famoso na época de jogo que chamava Sierra. Ela fazia adventure games. Então aqueles que você basicamente digitava os comandos, assim, tipo, olha pra floresta, abre a porta, olha pro dragão, pega o espeto. Mas isso não terminava assim? Exatamente, no teclado. Isso era o que chamava King's Quest, era o primeiro King's Quest, que era um jogo de começo dos anos 80, cara. E daí, enfim, daí a gente foi descobrindo, assim... E quando foi o teu primeiro computador? Imagina, depois disso deve ter chegado pros teus pais e falado assim, pai, me dá um computador, pai, me dá um computador. Total. Aí começou a chegar no Brasil, chegou com uma latência, mas chegou... O meu primeiro foi um XT 8088, um Intel 8088, que eu fazia boot no DOS, disquete. Aí eu comecei a aprender Basic, na época era a programação que tinha, e eu curtia muito, curto ainda, é uma paixão que eu tenho, natureza, botânica, biologia. Eu me conecto muito com natureza. E eu gostava de estudar, e eu me amarrei em orquídea. E eu comecei Calma aí, isso não dá pra ser um negócio casual. Como que você amarra numa orquídea, cara? Tipo, por que orquídea? Mano, a orquídeazinha é top. Que tem especial? Cara, porque... é uma planta fascinante em alguns aspectos. Qual é o aspecto aí, cara? Eu tô muito curioso. Cara, ela é simbiótica, né? Então ela usa as árvores, ela e a árvore se beneficiam de uma relação simbiótica, né? E é uma flor maravilhosa, assim. E daí quando você vai estudar toda a classificação, as variedades e tal, é um outro universo, assim. E o Brasil é muito rico em orquídea. E são plantas caras, né? Na época, assim, é uma coisa que me pegou atenção. Mas por quê? Porque o Porto me levou numa viagem para visitar um orquidário. Visitar, na verdade, um jardim botânico, um lugar, e tinha um orquidário maravilhoso. Então eu comecei a curtir isso. E daí eu comecei a comprar livro e ler sobre orquídea, entender a classificação e tal. Mas daí chegou, só para fechar a parte do nerd, então em determinado momento, quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos, eu usava, na época acho que já era um 286, o que a gente chama de um PCAT, eu escrevia programa em Basic para classificar minhas orquídeas que eu botava no jardim. Então eu tinha um banco de dados das minhas orquídeas no AT. Pô, com 13 anos. Então
O banco de dados de orquídeas. De orquídeas. Cara, como que não saiu um unicórnio disso, né? Ótima pergunta. Mas aí você ficava roubando as orquídeas, comprando assim? Cara, eu gostava de... a maior parte eu coletava, porque meu pai sempre foi um cara muito de viajar, assim. Ele levava a gente... meu pai me levou pro Araguaia umas 3 vezes pra pescar. A gente ia muito pra praia, Juqueí, numa época em que o litoral norte ainda era bem mais selvagem do que é hoje. E aí eu ia pro mato, cara. Ia caçar orquídea. Cara, a galera querendo Hot Wheels, você pedindo orquídea de Natal, né, cara? Animal. Eu acho que eu nunca contei essa história nessa profundidade, Animal, cara. Mas eu adorava. E eu curtia isso, puxa, Guerra Fria é um assunto que sempre me fascinou. Por que a Guerra Fria versus as outras? Cara, porque... Tinha muita orquídea na época da Guerra Fria. Porque era o que tava acontecendo. Pensa o seguinte, olha que interessante que foi a minha infância. Eu nasci... Eu cresci, eu fiquei adolescente durante o ápice da Guerra Fria, estudando num colégio alemão, onde eu entendia sobre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, onde, tipo, assim, era super interessante aquele momento, naquela situação, e a queda do Muro de Berlim foi junto da minha adolescência. Mas o Porto era ocidental ou era mais... Não, o Porto era um colégio total ocidental, do Brasil há mais de 100 anos e tal, mas você estudava, a gente fazia alemão, eu estudava geografia alemã, tinha contexto de história alemã. O que estava acontecendo sempre. E isso não, mas eu acho que a gente entrava um pouco mais em profundidade, minimamente na geografia alemã, e você entender um país dividido. Pô, que história é essa do país ser dividido? Tem o lado de cá, o lado de cá. Peraí, Berlim, que tá do lado oriental, ela por si só é dividida em 2? Tipo, era uma coisa diferente, assim. Mas Gui, isso era quando? Qual era o período aí que a gente tá falando? Cara, eu nasci em 74. Você nasceu em 74? Você tá fazendo Caralho, 50 anos. Eu faço 50 anos esse ano. Mano, eu não tô acreditando, velho. Ele tava falando isso daí, eu tava assim, mano, quantos anos esse brother tem, tá ligado? Tipo, mano, você não tem isso tudo não, mano. Cara, que isso, velho. Pô, vou falar. Skincare é saúde tua aí, eu acho que você tá com um planinho de skincare a mais, cara. Que absurdo. Vou falar, olha, se com 50 anos o cara tá vestido bem assim, bonitão, imagina se ele estivesse usando uma tech t-shirt da Insider Store, que é o nosso outro patrocinador, que eu já aproveitei aqui pra fazer uma belíssima de uma publi. E a Insider Store tem Alice. Tem Alice. Opa. É um clubinho, né? É um clubinho. Então, pô, se você ainda não fez a sua Insider Business para a tua empresa, já tá aí feita a publi de hoje, vamos seguir com a história. Insiderzinho. Mas isso aí que eu tô falando rolou entre, sei lá, 87, o muro caiu em 89 e eu me formei no Porto em 92. Então foi meio que essa época, assim. Cara, mas você sempre foi um cara bem curioso, pelo jeito, assim, né, cara? Sempre. Ficava meio que, tipo, de olho em qualquer coisa que aparecia, que capturava a tua atenção. Sempre. Eu sempre fui curioso. E aí, o que você fazia, Eu li enciclopédia quando eu tinha enciclopédia. Minha avó tinha umas enciclopédias em casa. Fala umas outras boas aí, cara, que talvez venha em mente, assim. Cara... Guerra Fria. Fala que até os 15, né? O que eu trago comigo até hoje, e que dessa época, dessa formação, assim, da minha infância, do meu pai me levar muito para viajar para o mar, e dessa minha curiosidade por biologia, é a pesca, né? Eu faço pesca submarina desde os 14 anos de idade. Então tu aguenta muito tempo no peito, assim. Essa quinta-feira eu tô indo para Moçambique, pela 4ª vez, pescar lá. Eu não vou te falar que eu aguento muito, assim, mas eu me viro bem. Entendi, mas se o Jorge Paulo te leva pra fazer uma pesquinha, você não passa vergonha, não. De jeito nenhum. Que animal, cara. Mas isso é uma coisa que eu levo até hoje. Então, eu lembro que eu passava parte da minha infância... Eu lembro até do livro de capa azul, chama Guia de Peixe do Litoral Brasileiro. E eu ficava folheando aquilo, vendo espécie por espécie e tal. Eu devo ter folhado ele, lido, sei lá, umas 150 vezes. Então, assim, eu sou muito bom de identificar peixe, enxergar. Eu olho, às vezes, o rabo do peixe, eu já sei o que é. Essa é uma coisa que eu trago comigo até hoje. Eu continuo sendo apaixonado adoro comer frutos do mar. Adoro as minhas viagens, elas têm muito a ver comigo. Quando eu vou pescar, ou minha família, a gente sempre tenta estar em algum lugar onde a gente se conecta com o mar. Cara, que legal, cara. Então, e a botânica, você abandonou ou você tem um jardinzinho em casa hoje? Não, tem um jardim que tem várias orquídeas. Inclusive orquídeas daquela época. Tem orquídea lá de 30, 40 anos de idade. Sério, cara? Vive tanto assim uma orquídea? Elas ficam enormes, cara. Elas são maravilhosas. Mas eu ainda tenho. Mas
Mas isso aí eu desengajei. Cara, eu fico imaginando você com a tua mulher escolhendo apartamento. Falei assim, esse aqui tá lindo. Ô, meu, mas não tem um espacinho pra botar Não, tem minhas que ser casa. orquídeas. Tem que ser casa. Apartamento é no-go zone pra mim. Caraca, cara, que loucura. E aí você, cara, então você veio desse passado aí de botânica, história, programação em Basic e, pô, vida marinha. E aí você fez o que de faculdade? Não, daí... Então, mas daí com 16, 17 eu comecei a descobrir a vida do adolescente de verdade. Aí eu fui Foi pra desengajando resenha. de todas essas coisas. Aí ficou a pescaria, a pesca marina, isso aí ficou. Mas aí até minha adoração por computador e tal foi ficando um pouco pra trás, porque daí, cara, eu fui saindo, noite, bagunça, agito e Conheceu tal. a Night Paulistana. Aí eu conheci esse pedaço. Pô, Aí cara, foi uma mudança bem radical, assim. Eu deixa eu... era um cara até mais introspectivo, bem envergonhado, tinha bastante dificuldade de, sei lá, falar em público, esse tipo de coisa. Aí acho que eu fui mudando, assim. E aí, cara, como que isso se comunou ali na faculdade, no Next Steps? Aí, cara, eu tinha uma obsessão de fazer GV, acho que meu pai foi plantando isso na minha cabeça Ele fez? e eu fiz. Não, teu pai fez? Meu pai não fez. Ele fez o quê? Ele fez engenharia têxtil. Ele tinha o negócio dele, ele tinha um negócio da família dele e tal, no mundo têxtil. Aí ele acabou quebrando, lembra da época do Collor, plano Collor e tal. A indústria têxtil brasileira tomou bastante porrada, ele quebrou nessa época. E aí foi meio que na época que eu tava entrando na faculdade. E aí ele que falou assim, pô, vai fazer uma DM na GV lá, que é conhecido. E eu não tinha eu me espelhava, acho que nele, sabe? De ser uma pessoa que, puxa, assume um negócio, toca um negócio, constrói, cria. Eu acho que, tipo, imagina, né? Você tem um pai empreendedor, um empresário que todo seu almoço, todo seu jantar, quando você tá, ele fala disso. Os nossos fins de semana, ele tinha um sítio perto de onde ficava a fábrica dele, que é no interior de São Paulo. Então eu ia visitar a fábrica com ele, eu me lembro desde criança, assim, sabe, estando dentro de fábrica e tal. Então eu curti a ideia de construir alguma coisa, de fazer algo meu. Então ele foi muito uma inspiração pra você nesse sentido de, tipo, cara, o caminho pra você sempre meio foi, tipo, cara, quero empreender, quero fazer um negócio meu e tal. Sim. Não era muito, tipo, pô, vou assumir essa indústria têxtil aqui algum dia. Era, mas daí quebrou. Aí não tinha mais nada pra assumir, né? Tem que criar. E foi super traumático, tá? Assim, eu diria que essa é uma das coisas que me definiu, assim, depois. Porque Mudou total a realidade, né? mudou total a realidade, cara, e eu costumo contar isso, e demorou muito pra eu conseguir falar sobre isso, porque meu pai ele entrou numa bad de dependência química. Então foi uma viagem de... tudo aconteceu ao mesmo tempo. A empresa ficou mal, ele quebrou, ele entrou numa espiral de dependência química digna de filme, tipo Living em Las Vegas do Nicolas Cage, não sei se já viram, mas nesse nível. E, cara, puta, isso daí, pô, de repente, oficial de justiça, tomaram meu carro, casa vai a leilão, não tem dinheiro pra nada. Então, e tudo assim, foi tipo, 6 meses aconteceu tudo isso. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 19. Cara, mudança radical mesmo. Então foi né, muito cara? radical, cara. E Ainda ele mais teu escondeu pai isso. que Ele sempre escondeu foi isso. teu herói, né? Assim, Exatamente. pra você. E ele escondeu isso da gente, assim. Ele era um cara muito competente, assim, ele era muito bom, cara. Mas ele, no sentido de, assim, ele era um bom ator também. Entendi. Então Tava tudo despencando e ele fingia que tava tudo bem. A gente não entendia a dimensão do problema que estava acontecendo. E, cara, e de repente, assim, tipo, tem que pagar a faculdade, tem que fazer tudo e, ó, se vira aí. Não tem ninguém pra te ajudar. E aí, cara? Aí fez? que momentos que definem a vida, né? Os crossroads. Esse foi um crossroad pra mim, cara. Acho que foi tipo, sair do outro lado vivo. Tô aqui. Mas Foi foi... criar maturidade do nada ali, né? Virar adulto do dia pra noite. Começou Foi. a trabalhar com alguma coisa nessa época? Como é Cara, que foi? segundo semestre da faculdade eu tava trabalhando. Qual foi esse primeiro emprego aí? Foi na Drogazil. Na Drogazil. Atendente? Não, cara, a Drogazil tinha acabado de ser comprada, uma participação nela tinha acabado de ser comprado por um fundo. E aí eu conheci uma pessoa que conhecia a pessoa do fundo e me chamaram junto com outros, tinha umas 2 pessoas da GV também, que foram lá fazer tipo um pool de analistas, num processo de, tipo, reestruturação da empresa. Pô, isso aí foi em 95, 94,
Acho que foi em 94. Pô, a GV era renomada, então, né? Para os caras darem alguma moral pros estudantes, assim, né? Era. Não, era baita faculdade. A GV era 01, né? Não, era a melhor faculdade de administração, tipo, longe da segunda. Todo mundo olhava e falava assim, pô, os caras bravos que vão tocar as maiores empresas, é essa galera que tá estudando na GV. Cara, aí vou te falar, a safra que saiu comigo da GV, muita gente muito boa, cara empreendedor, muita né? gente liderando muita coisa no Brasil hoje. Uma safrona que saiu ali de 2 anos pra baixo ou pra cima do meu. Fala uns aí, cara, vamos mandar um salve aí pra galera. A gente gosta de mandar salve, dar um oi ali na câmera. Depois a gente marca eles na publicação, entendeu? A galera fica feliz, compartilha, a gente ganha seguidor. Cara, começando pela minha mulher, sabia que a Fernanda, minha mulher, fez GV comigo? É nada. Juro. Interessante, cara. A gente começou a namorar no último semestre, mas a gente foi amigo, dava uns peguinhos e tal. E ela, cara, da mesma classe da GV. Um monte de amigo meu fizeram a Ânima Educação. Que legal. Daniel Castanho e Gabriel, Maurício, uma galera que era da minha classe da GV, são os caras da Ânima. Que legal, cara. Eu falei com ele esses dias, não com esses daí, né? Falei com um cara no tier abaixo, assim, mas... Pô, gigante o negócio mesmo, né, cara? Gigante. Cara, Nossa. que legal, velho. E aí, pô, você meio que manteve essa comunidade no decorrer da vida? Sim, assim? mantive, cara. Eu tenho, acho que a minha galera do Porto Seguro, que é muito unida. Tem uma turma, assim, de umas 10 pessoas, que são meus amigos mais próximos. E todo mundo junto até hoje, cara. Mais de 30 anos de amizade. E tem a galera da GV. E tem essas duas galeras. Porque a galera da GV, quando a gente vai em evento de fundo, assim, a galera da GV se vê, assim, cara, é uma máfia absurda, tá ligado? Assim, pô, tu fez GV, não fez? Pô, chega aqui, e eu fico assim de brinde, tá ligado? E eu acho isso maravilhoso, né? É Porque tipo, uma galera que se é. ajuda, assim, né? Tem esse senso de comunidade mesmo, de pertencimento, né? Você deve ser um veterano master, né? Você deve dar palestra lá direto, não? Cara, eu dou uma vez por ano, vai. Pô, uma vez por ano eu apareço lá, alguém me chama pra eu falar umas groselhas. Que maneiro. E tu se formou então, né? Foi até o final aí? Foi até o final. Trabalhando até o final, bancando a própria faculdade. Ajudando a bancar e cara, eu vivia pendurado. Tipo, mensalidade atrasada. Sempre. Mas depois foi dando certo, cara. Pô, Mas eu depois segui banco. A minha época de GV foi basicamente banco. 3, 4 anos depois eu me formar também. Então aí eu fui pra banco, fui pro Bank of America e depois fui pro Santander. Tu queria dinheiro, né, no fim das contas? Queria, cara. Queria dinheiro pra viver. Exatamente. Não tinha a opção... Imagina, meio pro fim dos anos 90, não tinha empreender. Empreender no Brasil, cara, era second class citizen. Tipo, de verdade, assim. Era, tipo, empreender... o que valia era trabalhar em banco de investimento, consultoria... E mais 3 ou 4 empresas grandes legais, exatamente. Tipo, começar um negócio, tipo, what the fuck? E não tinha dinheiro pra começar negócio. Ou você tinha um pai rico, ou você tinha um amigo rico, ou você ia pegar dinheiro no banco. Só que o banco ia te cobrar, sei lá, 20% de juros real, não lembro quanto era na época, e obviamente você ia quebrar. Então, e obviamente ele não ia te dar o dinheiro porque ele ia pedir garantia. Então, esquece, não tinha? Assunto aleatório, cara, mas nessa época, que foi mais ou menos nessa época que teve aquela inflação de 1 trilhão%, umas coisas assim, não foi? Não? Isso foi um pouco antes, porque isso foi época Collor, vai. Foi quando eu tava trabalhando e tal, já era FHC. Você tinha passado, beleza. Não, que eu tava pensando porque, pô, como é que tá empréstimo nessa época, né? Tipo, alguém dava empréstimo, será? Não, dava total, só que... Por isso que os bancos adotaram tecnologia muito cedo no Brasil. O Brasil é conhecido como um sistema bancário que adotou tecnologia cedo para conseguir, lidar com inflação alta. E para conseguir ter a infraestrutura para lidar com mudança de preço todo dia exatamente. Então, nessa época, cara, como tinha era muito difícil o acesso a capital, e continuou muito difícil por muito tempo, né? O melhor jeito era ou você tinha pai rico, ou você tinha amigo rico, ou você pegava dinheiro do banco. Mas quando você pega dinheiro do banco, você não pode fazer uns negócios mais arriscados também, né? Porque não. Senão acabou tua vida. Você fica exatamente. Pra sempre. Não. E quebrar no Brasil não é que nem quebrar nos Estados Unidos. Como assim? É muito pior quebrar aqui. Não sabia não, cara. Não tive essa experiência. Querendo dizer o seguinte, um negócio nos Estados Unidos, ele pode ir bankrupt. E o risco dos credores é em cima do negócio. Salvo, sei lá, algumas exceções. Fraude. Entendi. No Brasil, não, cara. A confusão entre pessoa jurídica e pessoa física é meio que imediata, assim. Então, uma empresa quebra, a pessoa assume muita dívida e quebra também e tal, e você nunca mais empreende.
E muita gente não investe em empresa brasileira muito por causa disso, já ouvi também, né? Porque, pô, sei lá, às vezes a pessoa investe na empresa aqui, aí começa a perseguir pelo consumidor, direito trabalhista e tal, persegue a pessoa na física lá onde ela estiver. Isso, exatamente. Esse é eu diria que é um dos maiores problemas de você ter, por exemplo, um investidor num conselho, numa empresa brasileira investida de tech e tal, é isso. Um juiz despacha alguma coisa, uma ação trabalhista que vai bater no, sei lá, no gestor do fundo que está sentado em Nova York. Cara, Loucura. difícil, né? Mas fazer o quê, né? E como foi a tua saída, cara? Tu ficou no mercado financeiro por um tempão? Cara, a do mercado financeiro foi super interessante, porque eu entrei no Santander quando o Santander devia ter uns 60 funcionários. Era aqui na Paulista, no Casa das Rosas, um prédio aqui. Que é espanhol, né? Espanhol. Era, cara, meio andar. E aí eu fui pra M&A e eu fiquei lá 4 anos. E era M&A Advisory, mas rolava buy side também, porque o Santander comprou 300 bancos no Brasil. E foi uma história muito interessante, cara. Quando eu saí, fui empreender em 2000, o Santander estava prestes a comprar o Banespa. Já tinha comprado 4 bancos no Brasil, tinha comprado bancos grandes, o Noroeste, que era um banco grande, já era um bancão. E é impressionante como em 4 anos, eu olhando para trás agora, eu falo, não é que eu trabalhei em banco. Eu trabalhei, cara, numa startup de banco, que começou com 60 funcionáririos, virou o terceiro maior banco do Brasil, privado. E era super legal de trabalhar assim. Super legal, os espanhóis agressivíssimos. Na verdade, o time era português. A Ana Patrícia Botim, que era a CEO da divisão de investimento do Santander, que liderava essa parte no Brasil, e ela trouxe o time de Portugal, que era o Antônio Horta Osório, o Miguel Bragança, era um pessoal que hoje em dia são enormes da Europa. E eles fizeram esse processo de recolonizar o Brasil. Eu brinco assim, porque imagina portugueses vindo aqui, foi naquela época das privatizações, né? Telecom, energia, banco. Então você teve muito ibérico no Brasil, entre aspas, recolonizando economicamente aqui. Então, né, Portugal Telecom, Telefônica de Espanha, Santander, muita empresa grande de lá comprando ativo brasileiro. E o banco foi uma dessas. Mas enfim, cara, aí o mundo começou a mudar, né? Em 99, aí 98, a Amazon e as coisas acontecendo. Dotcom Bubble se aproximando. Se aproximando, chegando no Brasil. E, cara, eu com aquela coisa de, puxa, legal que eu tô aqui, mas esse não é o meu endgame, né? O meu endgame é fazer alguma coisa minha. Possivelmente relacionado com orquídeas. Possivelmente. Cara, antes de passar pra próxima fase... Tem história. Tem ainda? Vai conectar? Caraca. Vai conectar mais pra frente. O que eu queria pegar dessa época de investment banking, assim, hoje que você já tem uma trajetória muito empreendedora e tal, o que você acha que são habilidades que você desenvolveu nessa época que foram úteis pra você depois, como empreendedor? Cara, pra investment banking, algumas coisas. Eu acho que foi muito bom ter passado por isso. Primeiro, uma resiliência para trabalhar muito duro. Então, eu trabalhei numa época que podia fumar no escritório. Eu lembro que eu deitava a cabeça no travesseiro, meu travesseiro ficava cheirando cigarro por causa da galera que fumava e eu ficava impregnado. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que tomar um banho muito caprichado antes de dormir para tirar o cheiro de cigarro, que eu nem percebia mais que tinha. Todo mundo fumava? Muita gente fumava. Muita gente fumava. Não é dizer que todo mundo, mas muita gente fumava. Mas só contextualizando a época, entendeu? Então era uma época onde não tinha muito limite. Então é o seguinte, cara, tinha que trabalhar 2 dias sem parar, e sem parar é sem parar mesmo, é tipo... Sem pisar pra fora do escritório. Sem pisar pra fora do escritório, sem dormir no sofá, tal, completamente acordado, com 5 litros de café. O cara vai fazer, porque tem uma apresentação para um cliente, ou porque tem um deal rolando e tal, no excuses. Então, sem fazer nenhum julgamento, mas eu basicamente aprendi a ser muito resiliente, cara. Foi um treinamento que te dá resiliência. Uma ética de trabalho absurda, assim, né? E tipo, eu tenho que cumprir um deadline, no matter what. Tem que cumprir o deadline. Então, e tem que ser high standards. Então, eu acho que isso é algo que me deu. Outra coisa foi, cara, finanças. Então, puxa, acho super importante entender finanças. Você não precisa ser uma pessoa profunda em finanças hoje em dia, mas entender conceito de finanças, saber ler um balanço de forma correta, saber
o básico de, puxa, economia e finanças, eu acho bem importante para qualquer coisa que a pessoa vai fazer como empreendedora. Pô, eu vi isso se manifestando recentemente de um jeito muito interessante, assim, que é muito empreendedor que, pô, ele tem essa visão, tem um problema que tá caro, fala, cara, vou resolver isso, e fala assim, pô, quero levantar dinheiro. Só que aí quando, tipo, chega para conversar sobre dinheiro, o cara não consegue montar uma projeção financeira minimamente decente para conseguir mostrar que é um negócio que vai fazer IPO algum dia, que tem espaço para crescer e tal, tudo mais, que é o jeito que os investidores que entendem de finanças gostam de ver as coisas, assim, né? E eu era completamente assim, cara. Uma vez eu mandei um Excel pros caras da Shift Capital. Já viu esses caras? Não. Não, já vi o nome, Os caras, eu fui ali na Faria Lima e tal, eu tava trocando ideia com eles, desesperado, no começo do Covid, ninguém queria investir em nada e tal. Aí fui lá, aí eu mandei pra eles, e aí, cara, o cara refez meu PowerPoint inteiro, me humilhou, tá ligado? E eu achei incrível. Aí eu peguei o PowerPoint, não, o Excel inteiro que ele mandou, redondaço, assim, cheio dos números, eu estudei tudo. E aí eu parei de ser um merda, entendeu? Essas coisas. Mas, pô, ponto vale disso, que, cara, você quer empreender, você tem que entender pelo menos os fundamentos de finanças pra você conseguir saber o que é um bom negócio que vai gerar finanças pros seus investidores. E cara, e você entender muito o setor. Você fica modelando em Excel e não só isso, pesquisando, né? Na época, depois a gente fazia pitch para um monte de cliente e tal. Vários setores da economia, você começa a entender as dimensões diferentes. Setor que tem lucro bruto alto, mas o capex é muito grande. Então por isso tem lucro bruto, mas o capex é grande. Então, você começa a entender dinâmica econômica de setores diferentes. De um bom negócio, assim. Você consegue ver a cara do bom negócio. Você consegue ver a cara do bom negócio. Você entende, puxa, por que capital de giro é tão importante para algumas indústrias e para outras não. Então você tem variabilidade do que você aprende. Eu acho isso foi útil. Mas, cara, tem que tomar cuidado pra você não ser lobotomizado. Então, é útil durante um tempo limitado. Tipo, pra você aprender. Se você tá querendo fazer outra coisa. Não perde muito tempo, vai fazer a coisa que você quer logo, entendeu? Isso aí, porque muita gente entra e fica pra sempre no mercado financeiro, né? Exatamente, cara. Se você faz progresso rápido e é um setor que se você quer mesmo e tal, você faz, cara, você começa a ganhar dinheiro rápido. E aí, líquido no bolso. E, puxa, e aí, pô, como é que faz, né? Aí você começa a mudar a tua vida, teu estilo de vida, tal. Se isso é o que se isso é uma coisa importante pra pessoa, depois é difícil sair. Cara, você entrou na Ralé, né? Quando você estava na faculdade ali. E aí você saiu quantos anos depois? Do mercado financeiro? Do mercado financeiro, 5 anos depois. Deu pra fazer o quê? O último ano, assim, tu tirou quanto? Putz, cara... Na moeda da época, acho que eu tive um bônus de, sei lá, 80 mil reais, 70 mil reais em 1999. Então, ajustado pra hoje, deve dar... Sei lá, cara. 1 milhão. Não, eu acho que era menos. Aí você conseguiu fazer Era uma menos. graninha ali pra tocar pra próxima pequena. parada, né? Assim... Tem um runaway, hein? Pra ter um runway, exatamente. Entendi. E qual que era a tua projeção? Assim, você falou assim, cara, vou juntar essa grana e aí eu vou sair? Como que era o teu plano? Cara, eu queria entrar, queria começar alguma coisa que eu não sabia muito bem o quê, mas que tivesse a ver com internet. Tipo, a internet era uma... Cara, a gente tá vivendo Woodstock. Se coloca ali em 1969, Woodstock. Aliás, pra quem não viu o documentário do Woodstock, é maravilhoso. Com comportamento social, assim, da época. E foi meio que a gente viveu em 99, 2000, 2001. Então meio que eu queria falar, eu quero fazer alguma coisa dessas que vão mudar o mundo, que estão falando que vão mudar o mundo, porque a tecnologia vai mudar o mundo. Eu adorava a tecnologia daquela época, né, de como eu já contei pra vocês. Falei, puxa... E aí eu me juntei a um cara que tava começando a fazer, então não é que foi uma ideia original minha, um portal de conteúdo masculino, entretenimento, tipo o GQ, tipo, chama Guia do Homem. Então é tipo a GQ, tipo revistas desse tipo, mas era a vertical masculina do Terra. Então era conteúdo, cara. Era uma coisa de conteúdo. Um portal, e foi né? um portal pra entrar e falar, porque na época, assim, portal, cara, é receita search, publicitária, né? É receita de contrato com empresa pra fazer banner, pra fazer projeto de conteúdo, mas era basicamente receita publicitária. E tinha muito tráfego, não? Cara, na época... Como a gente estava ancorado no Terra, e o Terra era um dos 3 grandes portais, tinha. Então, pior que eu não lembro as métricas, eu acho que a gente estava falando em um pouco mais de 100 mil visitors por mês, que era bastante, absurdo, assim, né? era bastante. Caramba. No Brasil também, pô, não tinha Na muita época, gente né? que tinha... Não. Eu Mas lembro que você programava nessa Não. parada? Você tinha parado as brincadeiras de programação que você fazia, né? Infelizmente tinha parado. Eu não evoluí do Basic. Ficou no básico, tá ótimo. Fiquei no básico. E aí nessa parte você entrou pra fazer o quê, cara? Cara, eu
era tipo meio cara que tocava, assim, era um CEO. Entendi. Então a gente era em 14 pessoas e era um negócio de construção de conteúdo, de projeto publicitário. E tinha muito de publicidade, sabe? O meu dia a dia era ficar batendo em agências de publicidade e em cliente para, olha, puxa, tem um projeto aqui, vamos, patrocina isso e a gente cria uma base de dados para vocês, porque eu lembro que tinha um produto da Johnson que eles iam lançar, um shampoo anticapilar, shampoo anti-caspa. Então, puxa, homem, tal, caspa, não sei o quê. Anticapilar não ia vender nada. Não ia vender nada. Acho que eu tô usando esse aí, ó. Tá caindo. Conta aí, foi mal. E aí, cara, tipo, eles queriam fazer um negócio de brinde free trial, mas tinha que ter uma base de homens que davam um pouco de informação e tal, e cara, iam portar um canal. Hoje é muito básico falar isso, mas na época, putz, sei lá, mandavam carta pra casa das pessoas, aleatoriamente, com uma amostra grátis de um produto, entendeu? Então era uma visão muito mais sofisticada de como você targeta uma população e depois engaja. Então, projetos desse tipo, assim. Mas dava pra fazer um retargeting assim nessa época? Como as pessoas que liam, que recebiam newsletter do portal davam informação pra gente, a gente tinha informação básica das pessoas. Entendi. E aí era uma publicidade no portal e no e-mail? Isso, daí elas entravam, por exemplo, podiam assinar um evento que a gente ia fazer, aí esse evento, aí a gente fazia muito evento, entendeu? Então, levava o evento do online pro offline, e aí você levantava mais informação, o evento era patrocinado. Então, esse era um ponto interessante. Muito da verba, ela ia pro offline. Ela começava no on, mas ia pro off. Entendeu? Porque ela tinha algum desdobramento no off. Então, era um negócio muito de promoção, assim. É um negócio de mídia mesmo, assim. Né? E aí, o que deu esse negócio, cara? Fechou. Como que foi esse aí? Cara, a gente chegou numa hora que a gente pagava as contas, o que era, assim, uma coisa, era um feito, mas a gente fechou do tipo, desligou e falou, isso aqui não vai levar a lugar nenhum e tal. Business model difícil, né? Por quê? Mas tem um contexto. Cara, o mundo explodiu em 2021, né? Ou implodiu. Então, acabou funding, acabou assim, 2021? Desculpa, 2001. Mas 2021 aconteceu também, mas 2001, Só que 2001. 20 anos depois foi tipo... 2041 prepara já. Já. Mas, cara, foi um momento em que tecnologia virou um assunto, tipo, no go zone. Porque e-commerce ainda era uma promessa. A tal da penetração de internet na casa das pessoas ainda era tudo uma promessa. Então, essa fase da internet foi muito de construção de infraestrutura. As fibras óticas, cabeamentos, e teve muita infraestrutura, e daí a adoção foi acontecendo de 2000 a 2010. Foi quando que a adoção aconteceu de verdade. Mas até 2001, cara... Era hype, né? Era hype, era irrelevante, ninguém fazia, ninguém comprava online. Tipo, até perigoso, né? no Brasil, né? Nos Estados Unidos já tá um pouco diferente. Não, a galera via muito como, tipo, coisa de golpe, né? Cara, vou dar meu cartão de crédito, botar meu cartão de crédito na internet, você tá brincando, não vou fazer isso, entendeu? Era um comportamento super comum. Comprar roupa, como assim eu vou comprar roupa e não vou provar? De jeito nenhum. Como assim eu vou comprar um produto e não vou tocar? De jeito nenhum. Então foi super interessante o que aconteceu, foi uma mudança de comportamento, só que levou 10 anos, ou pelo menos. Mas então na época, cara, meio que game over, assim, tirando... Portais não, provedores de internet não, mas alguns negócios de e-commerce, lembra? Webmotor, Submarino e tal. Teve alguns, os de leilão, né? Mercado Livre surgiu dessa época, mas... Cara, minha primeira experiência na internet foi o Chatwall, mano. Nossa! Você chegou a usar esse? Usei pra caramba. Ficava lá, mano, era só as crianças e os pervertidos, cara, mandando mensagem anônima. O Dani da Salve, não sei se você conhece ele. Sim. Ele tava ele era tipo estagiário na Webmotors. É? Eu conheci ele nessa época, cara. Muito tempo atrás. Pô, Webmotors Flores Online. Flores Online. Pronto. O Eduardo Casarini, fez GV também. O Eduardo Casarini, Flores Online era um cara, era um bicho. Flores Online mandava super bem até Esse hoje. era o quê? Eu não conheci esse, não. O maior e-commerce de flores, né? Comércio de flores. E eu lembro bem, Eduardo Casarini, a gente vendia pelo Guia do Homem as flores. Que agora tá com um programa de aceleração aí muito legal, acho que é Strive o nome, né? Tomara que ele esteja indo bem. Exatamente. Falei com ele outro dia.
Pô, que legal, cara. Nossa, máfia Então- da GV, né, cara? Então é dessa época. O Terra, ele era conectado? Era meio que sócio? Como que era essa dinâmica com o Não, Terra? era só um contrato comercial. Só um contrato comercial. E vocês pagavam pra ele linkar? Não, na verdade a gente dividia a receita. Entendi. E a gente ocupava um espaço, o vertical masculino. Ah, entendi. A gente fazia, entendeu? Mas era um contrato comercial. Ah, saquei. E na época o Terra era Terra, UOL, a American Online, IG. E aí você fechou o negócio e aí foi fazer o quê? Cara, Já tinha casado nessa época? não, tava juntado. Tava juntado. No final da faculdade, até aí. Pronto. Aí, Como é no que tava a meio- sua cabeça também, né, depois desse negócio? Como é que foi antes de contar o próximo? Você tava muito triste, assim, tipo, de não ter dado certo? Você tava... Como que tava a sua cabeça? Cara, tava, porque obviamente tava. Minha cabeça tava do tipo, puta, que ruim que não deu certo. Foi quanto tempo que você Muito- passou? Muito diferente da visão de fracasso de hoje em dia, do tipo, você tem que passar por algumas etapas, né? Você nunca acerta na primeira. Uhum. Era mais E hoje, tipo... como a gente pensa sobre isso, mas na época, tipo, errou, fracassou. Tipo, pô, seu idiota, saiu do Seu mercado idiota, financeiro pra fazer exatamente, essa porra e se fudeu. fudeu. Exatamente. E quanto tempo que você passou nela? Foi uns 4 anos. E aí, só que no fim, daí começa uma outra história. Minha vida é uma bagunça, tá? É não linear. No fim dessa história, eu ainda tinha um dinheirinho guardado e 2 amigos meus, o Tito e o Nelson, que amam natureza, amam mar e tal, a gente começou a conversar aí sobre fazer uma empresa de criação de peixe. Que era um assunto bastante diferente na época. Então, voltando um pouco à base, em 2000, o mundo consumia 100 milhões de toneladas de peixe. Disso, 80% era extraído, caçado, hunter-gatherer, caçado, No mar. no mar ou em água doce, e 20% era criado. Hoje, os mesmos 100 milhões, não, acho que era 100 milhões e 120. Hoje é 100 e 100. Caraca. Hoje 100 já é criado. Então, olha o que mudou em 20 anos. Mas na época, a última fronteira da caça em larga escala na humanidade era peixe. E quando você para pra pensar, tipo, é zoado, né? E eu que mergulhava, e eu desde os 14 anos, eu vi, cara, o peixe diminuindo. Tipo, no litoral norte de São Paulo, Ilhabela. Eu vi o peixe começando a sumir. E isso acontece em todo lugar, do mundo inteiro até hoje. O peixe, ele vai gradativamente reduzindo a biomassa, que a gente chama. Reduzindo a quantidade de peixe. E daí, tipo, com os 2 amigos, a gente falou, puxa, faz um puta sentido ter o frango do mar, né? Por que não ter o frango do mar? E tem a galinha e não tem o equivalente de peixe. Ou porque não tem a vaca e não tem o equivalente de peixe. E aí, qual que era a realidade? Hoje é meio óbvio, né? Mas na época, por que que não Porque tinha? tinha abundância. Tinha tanto no mar que não valia a pena. Tinha abundância. Caçar pô, mesmo, né? E é uma mistura de abundância, portanto, o custo marginal para você caçar o próximo peixe é baixo. E o custo é mais baixo do que criar. E o pacote de tecnologia para criar, por mais primário que possa parecer, não estava lá, não existia. Então, pega criar um frango. Pô, deve ser mó fácil, né? Não, cara. Levou muito tempo para domesticar e criar toda a tecnologia em torno de você colocar ele num eixo de um processo de criação industrial. E eu sempre falo, por que o frango e não o tucano, o papagaio, a arara, ou qualquer outro pássaro? Por que aquela espécie específica? A vaca, a mesma coisa, ou o boi, né? E peixe, a gente tem uma variedade gigante. Tipo, qual vai ser o frango? Né? E a gente acreditou que ia ser a tilápia. Pelo menos no mundo ocidental. No mundo oriental, Por que a tem a tilápia? carpa e tem o catfish. Porque é um peixe que aguenta muita pancada, no sentido de aguenta variações de temperatura, aguenta variações de oxigênio, Não morre, né? O resiliente, peixe empreendedor. peixe empreendedor. E ele é um peixe que depende menos de proteína animal. Então, é a mesma coisa que você falar, talvez,
puxa, eu adoro comer carne de tigre. Puta, mas comer carne de tigre, como é que você faz pra criar tigre? Você tem que matar muito boi pra alimentar tigre, né? Então a cadeia proteica não fecha. No peixe, você tem que idealmente criar um peixe que não exija proteína da natureza. Então, a tilápia você consegue ter uma dieta, a ração dela, você tem um componente de proteína vegetal alto. O salmão, em contrapartida, que a gente está acostumado a comer, que é de criação, ele é um tigre, nesse sentido. Ele é extremamente predador e depende de uma ração com bastante proteína animal. Então, a conta proteica na cadeia, ela é ruim. Você precisa retirar mais peixe do mar, que são as cavalinhas, as salmão anchovas come, né? e tal. Mói, o Peru é um grande fabricante, o Peru e Chile são processadores disso, então são barcos industriais gigantescos, assim. Pegam esse peixe, moem, trituram, vendem para as empresas que fazem a ração, a empresa faz a ração, só que o delta, você tem conversão alimentar. Então você precisa de, por exemplo, 100 quilos de peixe da natureza para produzir 40 quilos de salmão. Então você continua extraindo mais da natureza. É nada, bicho, não sabia isso aí. Até hoje isso. Até hoje. Então você mata mais peixe do que você come de salmão. Sim, Pra criar o salmão. sim. Caraca. E a tilápia não. A tilápia você consegue trabalhar com bastante proteína vegetal. Então você consegue extrair, mesmo assim você tem que ter proteína animal, mas você extrai menos. E aí, a tilápia se consagrou no tempo aí? Porque eu sei que Sim. tem o Então, cevichezinho aí- hoje, né? Mas não sei qual que é o resto do mercado. A gente construiu essa empresa, eu trabalhei um pedaço do meu tempo nela, mas a maior parte do tempo, quem construiu ela, na real, foi o Tito e o Nelson, mas eu fui sócio deles durante quase 10 anos e a gente, uma coisa que eu me orgulho pra caramba, assim, é maravilhoso o projeto, chama Genesis, virou o maior produtor de peixe cativeiro do Brasil na época. Caramba. E até ela ser vendida uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, Que legal. Pra uma multinacional de peixe, assim? para um fundo de investimento. E até hoje tá lá. Então está lá. Produzindo tilápia. Sim. Que legal. E essa empresa lançou a marca St. Peters. Então a marca St. Animal. Peters é registrada e ela ajudou muito a popularizar. Não só ela, a tilápia é um movimento que vem no mundo inteiro, mas eu diria que ela foi importante para popularizar a tilápia enquanto um peixe equivalente do frango. Então, tilápia é um up and coming até hoje, assim. É. Tá crescendo o mercado de Tá. tilápia. Tá. Que maneiro, cara. E assim, pra você foi muito esse viés, assim, tipo, ecológico, imagino, né? De conseguir fazer os peixes em criador, mas entendendo o negócio, parecia um caminho bom pra você ganhar um dinheiro ali, ou não? Cara, eu ganhei algum dinheiro quando eu vendi, mas era uma coisa que eu persegui muito mais pela curiosidade intelectual e pela oportunidade que parecia, assim, do tipo, pô, tem um problema aqui que precisa ser resolvido. Num horizonte de tempo de décadas, isso aqui não para de pé. Continuar extraindo peixe da natureza fica caro, e é caro hoje em dia, né? Você vai no... Por que sushi é tão caro? Porque é caríssimo esses peixes que... Peixezinho bom, né? Aquele Então- atunzinho. O atum e vários Torozinho. robalo. Tem É, caro pra caramba, Não, e cara. vai muito longe o preço de peixe, né, cara? Muito longe, Nossa, muito longe. lá- É infinito, né, cara? Cara, sabe o que vai muito Especialmente longe que eu atum. não sabia? Que eu fui lá pro Japão agora no começo do ano, preço de fruta, velho. Já viu isso? Cara, teve um amigo meu Eu que comprou, li sobre isso em algum lugar. ele comprou um melão de R$1.000. E era incrível, cara. Nossa. Valeu cada centavo porque eu não paguei nada. Foi ele que pagou, mas tava muito bom o melão de R$1.000. Tinha uns morangos, cara. Cada moranguinho era R$70. Que isso, E aí eles têm uma cara. máquina, cara, que eles soltam um laserzinho assim no meio do morango e na tua frente ele mede o tanto de concentração de açúcar que tem naquele morango, assim. Só os japoneses, né, velho? Tem uma fábrica de Eles criação são de muito bagulho. perfeccionistas, né, cara? E lá no peixe era a mesma coisa, cara. O peixe, tipo assim, você conseguia ir desde o mais barato até no mercadão lá, você via uns peixes que era absurdo de caro, assim, né? Eu nem sei explicar por que é. Você sabe explicar por que peixe fica tão caro, não? Cara, sei. O atum, especialmente, você tem uma... Aquilo que a gente ouve assim, venderam um atum por $1 milhão. Atum, por definição, se ele for bluefin, né, que é a espécie que fica mais gorda, e se ele for a partir de um certo grade lá de gordura e tal, ele vai ser caro. Mas aquelas coisas que são alucinantes de cara, é porque tem a ver com uma coisa meio da folclore e tradição da temporada. Então, é o primeiro atum, abril meio que a temporada, é o primeiro atum pescado nas águas japonesas, esse é o ponto, nas águas japonesas, e que obedece um determinado padrão de tamanho, de qualidade e tal.
Então, meio que esse peixe, ele tem um valor, assim, ele tem um valor meio Cultural, que tradicional, cultural, né? De tradição, exatamente. Cara, esse episódio vai dar tanto corte legal, cara. Tanta coisa aleatória, curiosa, assim, que eu tô adorando. Você come muito peixe hoje em dia, Muito. mano? Sushizinho Eu você tenho até adora? medo de fazer o teste de mercúrio, eu nunca fiz, eu tenho que fazer. Outro dia eu vi o episódio do Joe Rogan, que ele fala... com quem era? Acho que era com o Elon Musk, que eles falam de um sushi lá de Los Angeles, que é animal tal, e que o Joe Rogan agora adorava comer sardinha em lata. E aí daí ele fez o teste de mercúrio dele era tipo 10 vezes o que devia ser. Ele foi descobrir que era porque ele comia muita sardinha em lata. Isso vale pra peixes com alta oleosidade, assim, então tipo Atum é atum assim, também. Né? Mas eu como muito peixe. Frutos do mar em geral, assim. Eu adoro... Tem gente que não gosta disso, mas eu acho super ético, que eu adoro caçar o meu peixe e comer o meu peixe. O teu próprio peixe. Exatamente. Esse aí, caça de sobrevivência quase, né? Porque ele não tem o bycatch. O que é o bycatch? Quando você está comendo um peixe em algum lugar, se ele foi... Depende do método que usou para pescar. Então, por exemplo, poxa, rede. Cara, tem o bycatch que a gente chama, que é, pô, você tá mirando num tipo de peixe, mas veio junto um monte de outra coisa. Tem muito barco, é normal isso. Descarta. Tem um documentário que chama Seaspiracy. É assustador, é de chorar. Aí você entende a tragédia que existe no mar, só que ninguém vê, né? Porque tá lá. No meio do nada, No né? meio do nada, ninguém tá filmando. Então, para cada 1 quilo de peixe que você come, é bem possível que mais de 1 quilo de peixe tenha sido descartado. Daquilo que não importa, entendeu? Tipo, morto e no mar, jogado assim. fora, assim. Tipo Jogado fora, mata e joga fora. Tipo agricultura feia, né? Que aquela diferente vende, por exemplo, que é aqueles tomate horrível que a galera joga fora. Que não... Isso. E, cara, quando você vai pescar o seu, não tem bycatch. Você vai pescar aquele, você escolhe o tamanho, quer dizer, não é tão fácil assim, tá? É difícil pra caramba. Mas você vai atrás daquele peixe específico. E aí você come aquele peixe específico. Entendeu? Tem um sentimento assim que eu chamo de acende os genes de hunter-gatherer. Sabe? A gente foi programado pra isso. Sim. Cara, acho que numa ilha nós dois íamos morrer se ia sobreviver, cara. Você ia dar seus pulos ali. Cara, mas que maneiro, cara. Essa história toda do peixe muito aleatória, mas muito curiosa Muito também, aleatória, né, cara? muito aleatória. Cara, e aí você no meio do caminho desses 10 anos, você começou a fazer outra coisa? Ficou até o final? Cara, não, aí eu tava duro pra caramba. Investiu porque- nessa empresa e Exatamente, ficou- eu não tirei nada assim, investi nessa empresa, fui pegar o dinheiro de volta depois de muito tempo, investi no negócio de internet que não deu em nada, então eu tava durango, cara. Aí um amigo meu da GV, que chama Vasco, que depois montou a NS Tech, que é uma empresa que tá indo super bem, assim, de tecnologia de logística. Salve mas- pro Vasco aí da NSTech Tecnologia de Logística. E ele montou uma empresa de logística que chamava AGV. E na época, sei lá, era no quarto, quinto ano da empresa. Ele é meu amigo de tempos e a gente fez GV junto também, a máfia da GV. Máfia de ver. A empresa chamava AGV, mas não tinha nada a ver com a GV, era Armazéns Gerais Vinhedo. E ele me chamou e falou, cara, aleatoriamente, um dia me chamou pra jantar e falou, cara, puta, o negócio aqui tá indo super bem, a gente vai passar por uma nova fase de AGV. E, cara, a gente não tem um COO. E, essencialmente, ele, me deu um equity legal e me chamou pra ser COO. Eu falei, velho, eu nunca toquei uma operação desse tipo. Ele falou, não importa. Eu acho que é muito mais... que operação logística é nervoso o negócio, né? Armazém, O CEO transporte. tem uma função de operação mesmo, né? Você cara? não sabe, cara. Nossa, foram 6 anos da minha vida, cara. Tenso. Eu fiz um mestrado em operations, cara. Foi impressionante, assim. Mas enfim, aí eu fiquei com ele. A gente foi na GV até... Isso foi até 2012. Que foi... Cara, foram 6 anos de vida louca, cara. A gente fez 8 aquisições. Saiu de uma receita de 100 para 600 milhões. Há 10 anos atrás. Caraca. Em 6 anos. M&A, private equity, e virou, sei lá, viram um dos 3 maiores operadores logísticos do Brasil na época, concorrente com a DHL, esse tipo de coisa. E eu era cara de operações. Então tem várias histórias emblemáticas, assim, por exemplo, o Itaú era nosso cliente e o Itaú comprou o Unibanco. Rolou uma fusão.
Mas a marca que prevaleceu foi a marca do Itaú. Então a gente fazia logística de 100% das agências do Itaú em todo o Brasil. E Que é isso, cara? Logística de agência. Fala assim, que porra é essa, né? Cara, tudo que entra e sai da agência. Então, entra e sai ATM. Lembra dos ATM? Uhum. Aquilo lá é pesado. Aquilo lá é uma treta. Mas ele não vem carregado de dinheiro, eu imagino. Não. Né? não, até onde eu sei, não. De carro forte para acho que esvaziou antes. Mas tinha operação de carro forte também? Não. Não. Era a armazenagem e transporte de... Tem. Tinha muito medicamento veterinário, era o forte, mas outros produtos também. Mas aí olha que interessante, o Itaú comprou... Todas as agências do Unibanco na época, em um período, sei lá, de um mês, tinham que ser transformadas no Look and Feel Itaú. Então, basicamente, cara, é uma operação logística de guerra. Eu lembro que eu fiquei, cara, acho que 1 mês e meio trabalhando todos os dias, durante uns 45 dias, tranquilamente, assim. Sábado, domingo, feriado. Começava e terminava nos armazéns. E nessa você já estava casado ou não? Tava casado com filho. Casado com filho. Eu não vi meu filho durante... Deve ter dado uma briguinha em casa isso aí, né? Cara, é que a Fernanda... Eu sempre trabalhei muito, tá? Sempre fui muito intenso em trabalho. E eu tento... obviamente eu tento moderar isso. Só que a Fernanda, minha esposa, cara, ela é um trator de trabalho. E ela tem padrões éticos de trabalho. Trabalho pra ela é ética. Então, ela respeita muito a minha intensidade de trabalho. Então, ela viu você trabalhando 45 dias e ficou assim, nossa, que homem. Ela Manda um salve pra ela aí na câmera. Salve já. a Fernanda, cara. Ela vai adorar. Ela tá no Chile agora, ela é CFO de uma empresa... Chama Iron Mountain, ela é CFO de uma empresa, ela é pra América Latina, cara. Empresa aberta em bolsa americana, tá? Que da hora. Fernanda é merece, cara. Ela tá no Chile agora, lá, numa reunião com a galera. E, cara, ele tem 3 filhos. E ela é mãe de 3 filhos, uma baita mãe, me aguenta, tem que lidar comigo, que eu dou muito trabalho. E, cara, poxa, CFO Latam de uma empresa e muito competente. Então, mas ela sabe girar pratinhos simultaneamente muito melhor do que eu. Entendi. Então, cara, meu marido precisa trabalhar aqui agora, deixa que eu dou meus pulos aqui. Exatamente. Que legal, cara. Parceria maravilhosa. Baita parceria. E chegou a ter milhares de pessoas embaixo de você, então, nessa época, né? Sim. Porque empresa de logística é muita gente, né? Sim, acho que umas 1.500 que é? em operações. É muito caminhoneiro, sei lá, motorista? Não, cara, muita operação de armazém. Então, pensa que um operador logístico é um prestador de serviço. Você não precisa ter ativo, na real. Você aluga armazéns, você tem a filial fiscal do cliente dentro do armazém. Então, por exemplo, um laboratório gigante de indústria farmacêutica tem lá o estoque dele inteiro, emite nota lá, você integra com o SAP, com o que é o RP que ele tenha, aquilo gera pedido, o faturamento gera lá dentro, aquilo gera ordem de pedido, aí tem todo aquele processo de separação. Então, quando você vê armazém da Amazon, hoje todos automatizados e tal, é um pouco essa vibe, assim, entendeu? Um baita armazém, uns armazéns gigantescos, muitos com temperatura controlada, resfriado, produto perecível e tal, produto inflamável, não é? Você tem várias... a parte química, assim, ela em produto farmacêutico, ela é relevante. Mas o teu trabalho, então, era meio que garantir que as coisas iam sair de um lugar, ficava armazenado por um tempo e chegava em outro. Isso. Então, você separa, daí contrata o transporte, roteiriza, a parte lógica de roteirização e tal, tem 10 entregas para fazer daqui para lá, qual que é a melhor rota, não sei o quê, tem sistema para fazer isso, e garante que o produto está entregue no cliente com o aviso de recebimento assinado. Então, você presta esse serviço. Você armazena para o cliente até chegar na ponta do cliente dele entregue. Mas o tanto de merda que deve dar nesse caminho com o Só humano merda. gerenciando é Só muito, merda. né? Qual que era o maior desafio? Quando assim, não dá você- merda, é assim, no news é great news. Se ninguém te liga, Tá tudo é certo. porque tem o indicador mestre chama OTIF, on time in full. Qualquer número anônimo que te liga, tu já fica puto. O né? pedido perfeito. O pedido chegou perfeito. Ninguém vai te ligar. Então, se tem uma ligação, é porque começou a dar merda. Não. É um trabalho de goleiro ali, né? Tipo, é só aguentar a pancada ali. Mas qual que era o desafio, assim, maior? Era, tipo, pra crescer, pra fazer a operação... Acho que o nosso maior desafio foi lidar com muito M&A. Foi muito M&A, cara. Comprou um Foram, monte de tipo, empresas de 8 logística. empresas. Então, você absorver, integrar... Mas eu acho que o maior desafio
é você sair da tua área de competência. Então, que eu acho que é onde a gente talvez tenha falhado um pouco, que é a gente é muito bom em, sabe, medicamento veterinário. Muito bom. Então, vamos ser o melhor do Brasil. Então, vamos ser o melhor, sei lá, da América Latina. Então, vamos ser o melhor na adjacência de medicamento humano também. No momento que você compra empresas que fazem agência do Itaú, do Bradesco, ou transporte de bebida, Ambev, contrato com o Walmart, são dimensões completamente diferentes de operação, em vários aspectos. Não vou entrar no detalhe aqui, mas você sai de uma área de competência. E eu acho que esse é o desafio. Eu acho que o desafio é de você olhar e falar, como é que eu mantenho a minha zona de competência e vou crescendo nas adjacências dela. E não comprando empresa que faz uma coisa completamente diferente só pra gente talvez escalar. Entendi. Então, você acha que o interessante é, cara, você tá fazendo veterinário, aí você vai pra humana, e depois da humana você vai pra alguma coisa parecida, até que algum dia você chega em bebida, mas tu vai direto pra ou bebida... Não chega, ou não chega porque, cara... Já não precisa. tem coisa Não suficiente. precisa, exatamente. Não precisa. Cara, você fez muito M&A na vida, né? Já. E aí, cara? Já. Eu não sei nada de M&A, cara. O que você, nessa sua experiência... Nem o que perguntar, cara. O que você acha que é uma empresa que é boa de M&A? Um exemplo de uma empresa boa de M&A? E por que é boa, assim? Puxa, cara. Essa empresa era boa de M&A? A GV? A GV era boa de M&A. A Alice fez M&A? Eu acho que a gente... Fez, né? A gente fez uma aquisição, de carteira. Não dá pra dizer que é um M&A, porque a gente não comprou a empresa. A gente comprou os beneficiários, os usuários, né, o que eles chamam de membros. Entendi. Então, eu não diria que é um M&A, assim. É compra de ativo. Cara, um exemplo de empresa boa de M&A... Tem uma empresa americana que sempre foi exemplo pra gente na época, que chama XPO. Ele até é um empreendedor que chama Brad Jacobs. Ele até escreveu um livro, eu ainda não li, eu comprei, não chegou ainda. É novo. Chama How to Make a Few $1 billion and Have Some Fun, alguma coisa assim. Brad Jacobs. Esse cara é um monstro. Tudo que ele fez na vida foi tipo, comprando empresa e fazendo M&A, muitos. E construindo empresas que depois ficaram gigantes, bem-sucedidas, IPO, e estão aí. E essa XPO é a última empresa que ele montou, que foi feita à base de M&A. E acho que vale 20 bi, 25 bi em bolsa americana. Virou uma das maiores empresas de logística dos Estados Unidos em 10 anos, 15 anos. Eu vejo M&A assim, cara, só no mundo de startup, que é o que eu convivo mais, só dá merda, né? Eu vejo, sei lá, o que eu penso assim é tipo a Loft, tá ligado? Comprou 50 empresas, tá ligado? Cara, olha... Eu não lembro... Teve uma época que eu era muito afim de M&A quando eu trabalhava em banco e com a minha curiosidade eu ficava lendo tudo e estudando tudo. O hit ratio de M&A é baixo quando você define métrica de sucesso depois de que, tipo, isso gerou valor de fato. Eu não lembro dos números, mas baixo significa bem menos do que 50%. Acho que 1 em cada 5, 1 em cada 4 dão certo. Alguma coisa... Então, eu não acho, especialmente em tech, eu não acho que M&A... A não ser que seja uma situação muito particular, assim, eu não acho que M&A é caminho. Se fosse definir uma regra do polegar, assim, sabe? Do tipo, flipar a moedinha, M&A eu não acho que é um bom caminho. O bom caminho é você construir um produto que as pessoas amam. E você vai... E cada semana você melhora o teu produto. E ouve o teu cliente, e melhora, e melhora, e melhora. E faz isso durante 5 anos, sem parar, durante 60 meses sem parar, durante quase 300 semanas sem parar. E aí você, tipo, entendeu? Pra mim esse é o segredo do sucesso, né? Consistência de fazer um produto melhor para quem você está servindo. E o M&A geralmente ele entra... Eu vejo em 2 situações, né? A primeira é tipo assim, cara, eu tenho bastante acesso a capital, mas não sou muito bom de fazer negócio, deixa eu comprar uns caras que sabem fazer um negócio. Que isso nunca vi dar certo também, mas já vi acontecendo vários. E o outro é tipo, cara, tô com tanto dinheiro que eu não sei muito o que fazer, então, pô, eu vou comprar umas empresas aqui para dar um pump no... Eu acho que assim, se você tem uma empresa... Software é um bom exemplo, assim. M&A em software eu acho que é um pouco diferente. Então, se você tem uma empresa que já gera caixa, você está dentro de uma indústria ou de algumas indústrias num canal. Então, o seu canal é, sei lá, o RH. E você já tem um software que muita gente usa, tal, é profitable, tal.
aí falando da adjacência, né? Então, puxa, qual a outra coisa que o RH usa e que eu não tenho no meu portfólio de produto, que seria um upsell, ou melhor, um cross-sell natural? É esse componente aqui. Eu tenho, sei lá, folha de pagamento e eu tenho um outro componente de benefício qualquer. Puta, e tem essa empresa que tem esse componente e que faz um baita... Entendeu? Aí pode ser. Para você completar um portfólio de produtos e tal. Mas mesmo assim, eu não acho que assim... Acho super, super desafiador, cara. Porque o foco que você vai dar pra integrar esse negócio novo, você podia... talvez você monte o teu produto. Você podia ter feito produto, ou só crescer o que você já tinha mesmo, né? No fim, as pessoas acho que subestimam o tanto de dor de cabeça que dá um M&A, talvez, né? Tem vários... Sim, subestimam. Mas eu acho que o maior preço que você paga... Tirando toda a parte de cultura, que eu acho que é um baita desafio, pessoas em geral, mas acho que o maior preço que você paga é o pedágio no desenvolvimento do teu produto. Porque versus você colocar tempo e foco num outro produto, numa outra tecnologia, numa outra plataforma, que você vai ter que entender, você vai ter que integrar, tem uma cultura por trás daquilo, tem uma filosofia de pensamento por trás daquilo que de repente é diferente da filosofia de produto do teu produto. Então, eu acho que vai para um lado mesmo de... você drena recurso que tá construindo o teu produto para remendar, ajustar, corrigir o que você está comprando. E daí, numa dessas, você perde um ano de desenvolvimento, de força, de engenharia. Teu concorrente estava focado. Exatamente. E tem alguém focado e fazendo o produto, teu core product melhor que você. E aí que entra a cilada, né, cara? E aí, cara, nessa você ficou até 2012, né? Exatamente. E aí, como é que foi essa saída, cara? Cara, aí a GV foi vendida para um fundo. Aí muita gente saiu. Eu saí. E aí eu queria começar um negócio do zero de novo. Agora tá chegando o doutor consulta aqui, não? Exatamente. Como é que você foi pra esse ramo da saúde, cara? Cara, porque... eu tive muitos sócios na vida, tá? E no Doutor Consulta, o Tomás, que é meu sócio lá, ele é de família de médicos. Então, pai médico, irmão médico. Vai falar que ele era da tua sala da GV. Não. Não. Esse não era. Nossa, cara, que se fosse eu ia falar Aí aqui agora, fodeu. tipo, retiro tudo que eu já falei, faculdade animal, vai fazer GV. Tá ligado? Ai, caramba, cara. Não, é amigo de amigos. Então, ele foi de Santo Américo e a galera, Porto Santo Américo, muito próximos, assim. Então, eu conheço muita gente. Os colégios se misturavam na época, assim, de galera e tal. Então, eu conheço a época de, sei lá, de ensino médio. E aí ele tava com a ideia, com o projeto do Dr. Consulta. Ele tava começando, já tinha montado uma clínica em Heliópolis. Mas tava muito, muito incipiente, assim, muito early days, cara. Era um negócio que tinha acabado de começar. É interessante escolher como construir a primeira clínica em Heliópolis, né? Pois é. Como é que foi isso aí, sabe? Cara, porque como é um produto para o público que não tem plano de saúde, o lugar onde faz sentido, é onde tem alto adensamento. Que o SUS é horrível. Um lugar onde provavelmente o acesso ao SUS em São Paulo, em geral, o acesso é mais difícil. Onde as pessoas possam ir a pé. Onde tem o efeito networking da comunidade. Então, grandes adensamentos de comunidade faz sentido, assim. E Heliópolis era na Estrada das Lágrimas, que é a divisão ali de Heliópolis e Sacomã. E é uma rua bem comercial, assim. Faz tempo que eu não vou lá, mas tinha, sei lá, Banco do Brasil, Casas Bahia. Era uma rua comercial. E lá era um bom MVP. Entendi. Pensa que é um MVP, assim. E a visão inicial era como? Era fazer uma opção de hospital mais acessível? Cara, é o seguinte, a gente... Então, falando de saúde no Brasil, 75% da população, né, 150 milhões de pessoas têm acesso via sistema público, 52 milhões via saúde privada, plano de saúde. Mas as pessoas que acessam o sistema público, dependendo de onde elas acessam, elas acessam facilmente o postinho ou a atenção primária, que a gente chama do SUS, só que quando ela é encaminhada para exames ou consulta com especialistas e tal, isso pode demorar bastante. Não é uma regra,
Depende do que, depende da região, onde, né? mas pode demorar. Então, na época, por exemplo, no comecinho, acho que uma mamografia demorava 9 meses. Eu não sei como é que tá a fila hoje, mas isso era na época lá, por O problema 2013. principal era exame. Esse é um exame super importante, cara. Super importante e que se você tem uma suspeita de câncer de mama, 9 meses, tipo, Acabou, né? é ruim. É. Então, se você oferece um serviço de especialidades, então pensa que saúde tem atenção primária, secundária e terciária. Primária é médico de família, os generalistas, que tem no mundo inteiro, né? No Brasil, no SUS tem, no setor privado não, mas a gente já chega lá. Secundária é especialidades e exames. A terciária é alta complexidade, hospital. Né? Deixando de uma forma bem simples. A secundária, ela é super frequente e ela é lá que tem esses hiatos de tempo. Então, puxa, e se a gente montasse aqui uma clínica de especialidades e exames num preço super acessível, onde a pessoa consiga acessar rapidamente e, poxa, isso dá um diagnóstico rápido para ela, do que ela tem, para ela poder tomar decisão em cima do que fazer. Pronto. Então, o processo, mais ou menos, para abrir uma clínica é assim, cara, pega um ponto, compra umas máquinas que a galera quer fazer esses exames, monta um processo redondo para essas máquinas conseguirem render bem e oferece um preço acessível para a população. E consultas. Então, assim, consulta também. a consulta. Então, consulta com especialidades, então, qualquer especialidade que você imagina. E exames. Exames de laboratório, né? Sangue, urina, fezes e tal, e imagem. Então, ultrassom, ressonância, tomografia, etc. E era desafiador você conseguir uns médicos de todas as especialidades para chegarem, tipo, em Heliópolis, assim, ou... Cara, no começo foi. Não era simples atrair médico, não. Mas... O médico precisa ter a agenda cheia. Então, no começo, o desafio era que era uma clínica pouco conhecida. Onde o médico vai lá e você tem que garantir a agenda dele, porque se ele entra no risco da agenda, você pode não ocupar, e no começo não ocupava, mas ele olhava, fazia a conta e falava, pô, não vale a pena eu trabalhar aqui. Eu prefiro ir para tal lugar e eu tenho uma agenda ocupada. Então, mas ele ganhava mais do que no plano de saúde, assim, ou não, por consulta? em relação a plano de saúde, plano de saúde comparável, assim, sim. Bem melhor. Ah, entendi. De pagar o médico, pagava mais do que o plano de saúde. Sim. Legal. E... Não do que a Alice, tá? Essa é outra história. Oh, a gente já chega lá. A Alice paga os médicos por maravilhosamente isso que bem. tem os melhores do Brasil, né? Lógico. Por isso que a gente é cliente, né? É isso aí. É isso aí. Mas tem que pensar que... Então tem uma coisa de ovo ou galinha. Então, cria marca, as pessoas começam a vir, começam a falar uns pros outros, e daí você começa a criar momento e a clínica começa a encher, que foi bem os primeiros 2 anos ali, que eu ia todo dia pra Heliópolis, e ficava ali, literalmente, na frente da operação, tentando entender como gerar mais fluxo e como as pessoas percebiam e usavam o produto, o que a gente tinha que corrigir. Enfim, era uma visão muito operacional do dia a dia de produto. Só que o produto era um produto físico, mas era um produto. E conforme daí a atração vai acontecendo, as agendas dos médicos vão enchendo. Aí é bom. Aí o médico fica feliz. Aí ele vai trabalhar 6 horas. Nessas 6 horas ele tá com a agenda cheia. E aí conta pros amigos médicos dele... Aí, exatamente. Aí a coisa começa a espalhar, aí começa a fazer sentido. Mas você precisa gerar a demanda. Se você não... No começo, a gente não gerava demanda, tinha que garantir o mínimo. Então, garantir o mínimo era importante. Entendi. E aí, cara, você entrou junto com o Tomás lá, imagino que pra tocar essa operação toda, escalar o negócio, ou tipo... Cara, o meu papel... Eu tive todos os papéis lá, tá? Todas as posições que você pode imaginar. Co-founder, né? Tem que fazer tudo. Eu fui CFO, eu fui, cara... Mas eu diria que os primeiros 2 anos foi um papel de operações e vendas. Então, essencialmente, como é que vende, como é que a gente comunica, como é que a gente... Então, cara, eu operava AdWords. Assim, é meio totalmente na raça na época, assim. E, então, como que a gente faz esse produto ser entendido? Funil de marketing, cara. Com conhecimento, consideração. Então, como é que a gente faz ser conhecido, como é que a gente faz ser considerado? E a pessoa... Porque olha que interessante, na época... Nossa, tá me vindo muita... Abri a gaveta aqui, eu tinha esquecido. As pessoas passavam na frente da clínica,
Porque era uma rua de alto fluxo, assim. Mas elas passavam e eu ficava conversando com as pessoas na rua. Por que você não entrou? Você via que a pessoa andava. A pessoa parava, assim, com as sacolinhas, parava, olhava, assim. Aí continuava andando. Aí conversava com as pessoas. Mas por que você não entrou? Ah, porque eu não tenho esse plano de saúde. Ou porque, ela fala, porque eu não tenho convênio, ou porque eu não tenho esse convênio. Na cabeça dela, não entendi o conceito. Na cabeça da pessoa, não é pra mim. É bonito, é bem feito, puxa, eu não pago isso, sei lá o que é isso, mas eu sei que eu não pago isso aí, e não é pra Super mim. interessante. Então foi o processo de explicar para as pessoas que se você tem R$60 para pagar numa consulta com um clínico geral, ou R$80 para pagar no especialista, é para você. Ou, sei lá, R$8 para pagar, R$6, R$8 na época para pagar no hemograma, é para você. Teve que educar realmente, né, o Educação. pessoal. Cara, e super interessante também como você tava, tipo, pô, fazendo umas coisas gigantes e do nada você tava, tipo, operando AdWords e, tipo, Na fazendo rua, algo na rua, trocando ideia com o pessoal, né? Renner, eu sempre conto essa história. Eu falava para alguns amigos, o que você tá fazendo? Soube que você começou um negócio novo. Aí, tô lá, tô indo pra Heliópolis e tal. Eu tinha vendido meu carro, eu tinha um Corolinha que eu ia e voltava lá pra... Porque a operação da AGV era em Vinhedo. Eu pegava estrada todo dia. Aí eu vendi meu carro, porque, Heliópolis era... Eu ia pra CPTM, ali na Cidade Jardim, depois linha amarela, depois linha verde, na linha verde saía da estação Sacomã, busão Sacomã Heliópolis. Ia pra lá assim. Eu contava assim, as pessoas falavam, sei lá, ligavam pra minha mulher, falavam, Fê, Gui tá bem, cara. Tipo, ele tá metido em droga, ou sei lá, ele tá com a cabeça boa. Tipo, era esquisito. Não era um negócio trivial, assim. Longe de ser trivial. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada inteira, cara, é que quando você quer quando você começa um negócio, você tem que começar do começo. Não existe começar do meio. Tem que começar do começo o mais granular possível. E o mais granular possível é você tá lá e literalmente interagir com cada pessoa que usa o teu serviço. Não adianta, né? Você tem um negócio de varejo, de saúde lá, e você tem um escritório na Faria Lima olhando o Excel. Não tem a menor ideia do que tá acontecendo, velho. né? Esquece. Você precisa estar na trincheira, né? Então, pra você, empreendedor que tá aí todo falando assim, você é empreendedor, $1 bilhão, blá, 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 cara, tem que entender que fazer empresa é botar o pé no barro, é fazer coisa que não escala, é falar com o teu cliente, é meter o pé na operação, não é só ficar fazendo planilha de Excel, não. Então vai lá, vai começar o teu negócio, mas começa direito. E assiste o GigaCast aqui com o nosso querido Gui Azevedo. Adorei. Tem que ficar fazendo corte pra dar publicidade, tá ligado? Sim. Cara, e aí qual foi a segunda unidade? Foi Quanto São tempo Bernardo. depois? São 2 anos e meio depois. Caraca, cara, então foi 2 anos e meio de acertar a operação, produto e tudo mais pra poder escalar. E sem investimento até agora, ou não? Um pouco de investimento. Tipo, pessoas físicas. Daí, a hora que a gente acertou a primeira unidade, então, a gente escalou não só volume de especialidades, acertou os unit economics, acertou margem bruta. Margem bruta era o que a gente, acho que, era o grande foco de acertar. Precificação. E, começou a parar de pé. Então, ela pagava o overhead dela e ainda sobrava um pouco para pagar o overhead nosso, vamos chamar assim. O salário de alguém. Aí a gente falou, cara, isso aqui temos um business. Aí, beleza. Vamos escalar. Aí a gente levantou um tipo de um seed, foi R$3 milhões na época, para fazer a segunda. A segunda foi em São Bernardo, no São Bernardo Plaza Shopping. Já foi uma unidade, uma versão 2 que a gente chamava. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que você escolheu ir no equity ao invés de pegar uma linha de crédito, por exemplo, pra fazer isso? Que esse é o tipo de coisa que dá pra fazer com linha de crédito, né? Eu conversei com... como é que chamava? Eu conversei com alguns órgãos que davam tipo linha de crédito um pouco mais... um pouco menos custosos. Era caríssimo na época. Aquela história de... você não paga, os juros é caríssimo. Acho que o Desenvolve São Paulo. Tinha umas linhas de crédito assim um pouco menos custosas e de mais longo prazo. Mas a gente sempre esbarrava em garantia. Tem que ter garantia real. E, não é dono do imóvel, não é... era muito incipiente, um balanço fraco, uma empresa ainda nova.
não rola, ninguém dá crédito. Não tinha como. E aí Pelo menos nessa época. E aí tu foi pro equity mesmo, e aí, cara, vamos pegar esse dinheiro e vamos montar a segunda clínica. Mas Exatamente. você entrou no negócio, sei lá, a modelagem financeira fazia sentido ou tu foi na missão mesmo, assim? Não, fazia sentido. Total. Ah, tá. Em termos de modelagem financeira, tipo, você olha as métricas. Porque, cara, já tinha empresa aberta de saúde. Tipo, saúde é um negócio muito, muito grande. Tinha métricas, você tinha algumas empresas abertas para estudar um pouco como é que funcionava a dinâmica de margem e de capital. E você olha e fala, pô, isso aqui, cara, isso aqui é promissor. Mas esse modelo B2C não tinha alguma empresa muito grande Ah, nisso, não, assim, zero. Zero. Esse modelo, o Tomás viu no México, numa empresa que chama Farmácias Similares, que é a saúde. Não tem duas saúdes iguais em países, tá? Cada país tem a sua saúde no seu arranjo. Porque o público faz de um jeito, aí o privado se adapta, a regulação. Mas no México, a saúde privada é basicamente feita em farmácia. Tem médico dentro da farmácia. Caramba, bicho. O que é um problema ético, tá? De, tipo, prescreve, compra e tal. É. Mas funciona assim lá. E as pessoas não pagam a consulta. No México, as pessoas não pagam a consulta. É só vendendo remédio. Porque o remédio financia a margem, entendeu? O custo da consulta. Entendi. Então, o primeiro atendimento de médicos e tal no México é bem comum ser assim. Mas, enfim, lá tinha um modelo que era diferente. E lá é um país que tem bem menos plano de saúde que até o Brasil. Lá, menos de 10% da população tem plano de saúde. Então, tem uma semelhança. Claro, tu vai na farmácia, tem de graça, né? Não Tem precisa. os problemas de incentivo, mas o médico tá acessível, né? Esse o problema é depois. O problema Mas- é quando você tem coisa grave. Sim. Mas, Mas- Gui, cara, eu tô muito curioso pra ouvir mais da trajetória do Doutor Consulta, também, até pelo tempo. Queria chegar também de como Alice. que chegou na Alice. Cara, eu acho que assim, o que a gente fez ali depois foi uma máquina para escalar um modelo que funcionava. E a gente fez 30 sei lá, até o momento que eu saí, que foi 2018. Então, aí a gente fez um Series A, um Series B, um Series C e... Que investidor devia achar animal, né? Botou dinheiro de um lado e tirou do outro, né? Esse modelo que vocês criaram, né? Sim, era um negócio que fazia sentido, econômico, assim. E a gente trouxe investidores... era um dinheiro mais perpétuo, assim. Fundos que têm por trás LPs que são grandes famílias europeias e americanas. Por que pareça, os brasileiros não quiseram investir. Que loucura. Na época, né? 2013, 14, 15, querendo dizer o seguinte, quem se interessou de verdade por fazer saúde, esse tipo de saúde para baixa renda no Brasil, para essa população, foram famílias estrangeiras. Então, o LGT, que é um fundo de Liechtenstein, que tem por trás uma família, que fez levantou a série, que liderou a Série A, o Kazek entrou nessa época, o Davi Velez, que na época estava começando no Nubank, eu conheci ele e tal, e ele que apresentou pra gente o Kazek tinha acabado de escrever o cheque pra ele junto com o Sequoia. Mano, salve pro Davi Velez. Estamos Aí, ó, esperando ele aqui reposta no aí. Chega Cash. E aí ele também investiu. E daí essa abertura pro Kazek e tal, que levou a gente também, ajudou a gente a ir pra começar a ir pro mundo de tech. Porque para escalar, um ponto bem importante que as pessoas não veem do Doutor Consulta tem muita tecnologia lá. Para conseguir escalar e operar com eficiência, o começo, os primeiros anos foram muito importantes. A tecnologia que o Gaston, que até o CTO, que era o CTO, foi o CTO durante muito tempo e hoje está na Amazon, o cara que ajudou a construir, modelar esse sistema operacional que basicamente... Cara, permitiu que a gente escalasse. E Senão reduz esquece. drasticamente o tanto de gente que precisa para operar o modelo. Não, e dá pra gente métrica. Então a gente realmente operava com um nível de dashboards, de métricas de eficiência operacional, de tempos e movimentos da operação, de métricas de ocupação e muito singular, assim. Isso permitiu que a gente soubesse, que a gente conseguisse operar em escala. Cara, e Plug and play, entendeu? Abre a clínica, pum, o sistema está operando, na hora você já sabe o que está acontecendo e você consegue gerenciar e comparando entre clínicas, entre agendas, entre médicos, entre horários. É uma forma de gerir muito... Tô falando de 10 anos atrás, cara. Muito, muito privilegiado, assim. Mas eu vejo que o resto do setor de saúde até hoje está extremamente distante disso, né? Sim. Em questão de tecnológica, automação de processos, eficiência, né? Tanto que... Sim, um dos grandes motivos por causa de M&A, que a gente estava falando um pouquinho antes.
integrar muita coisa, é muito sistema diferente, é difícil. né? Cara, e aí vocês levantaram todas essas rodadas e aí você eventualmente saiu. E aí, putz, a gente chegou a 30 clínicas e... Cara, o negócio escalou pra caramba, foi uma história muito bonita. Agora assim, eu fui, sem exagerar, eu devo ter ido umas 25 vezes entre São Francisco e Nova York, nesses quase 6 anos. 30 vezes, sei lá. Pra gente, entendeu? Pegar 3, 4 cheques, assim. Sofrido, hein, cara? Sofrido, cara. Como tem que ser, né? Não acho que é diferente. Mas foi muito legal porque a gente conheceu outros sistemas de saúde lá. E daí foi como começou a história da Alice. Então, em algumas dessas viagens, eu conheci a Kaiser Permanente, que é um sistema de saúde californiano. O que eu chamo de um sistema de saúde, ele é um grande verticalizado, assim. Ele é o seguro mais Hospital, toda a operação médica inteira. E ele é gigantesco, tá? Tem 14 milhões de clientes. Acho que tem 8 mil médicos, GPs, né? Médicos de família que trabalham lá. Mas aí, General Proctor, é isso? General Practitioner. Practitioner, ok. Mas foi numa dessas idas da Kaiser, lá por 2016, 2017, que eu fui entender qual que era o papel do GP, ou do Family Physician, ou Internal... Tem vários nomes, mas é o médico que te olha por inteiro. Foi nessa hora que eu, conversando com a Kaiser, que eu olhei e falei, mas isso aqui é diferente de seguro de saúde no Brasil. Porque seguro de saúde no Brasil, você escolhe o médico que você quer ir. Então, se eu tô com uma dor na cabeça, eu vou no neuro. E lembrando, né? O nosso negócio tá muito mais próximo do sistema público na época, o Dr. Consulta. Tipo, plano de saúde mesmo era um negócio que eu não entendia muito bem. O nosso público não tinha plano de saúde. Então eu era um pouco ignorante, cara. Mas você achava o teu plano de saúde muito ruim assim ou não? Eu nem prestava muita atenção. Nem usava quase. Nem sabia que plano de saúde eu tinha na época. Aí, cara, aí eu falei, mas espera aí. Aí conversando com os gringos americanos, aí eles falaram, não, mas como assim vocês não têm um GP lá no Brasil? A pessoa vai a hora que ela quer no médico que ela quer? Eu falei, claro. Aí os caras falaram assim... Ineficiente, né? You're going to bankrupt the health system. Tipo, ele falou, vocês são loucos de fazer o que vocês estão fazendo no país. Aí eu falei, que esses americanos estão falando e tal. Enfim, aí fui entender, cara. E daí, resumindo a história, aí eu percebi a jabuticaba, que é o sistema de saúde privado no Brasil. Jabuticaba mesmo. E que daí eu falei, não, mas isso aqui deve ser só Kaiser. Daí fui estudar Estados Unidos, é igual. Aí fui estudar país Europa. Não, tem essa lógica de você ter um grupo de profissionais de saúde e tal que te faz o primeiro atendimento, te guia, que ajuda você a coordenar você no sistema, assim, ao invés de você se autocoordenar, você fala, eu sei o que eu preciso. Eu preciso de um gastro, eu preciso de um neuro, e eu preciso... Porque eu sei o que eu tenho. Tanto que você falou assim, tipo, eu tô com dor de cabeça. Acho que eu vou no neuro. Tipo, dor de cabeça pra mim tem nada a ver com neuro. Qualquer médico poderia te resolver, né? Cara, e a gente, no Brasil, aprendeu a usar o sistema de saúde desse jeito aí. Independente do motivo. Aconteceu. Não tem culpado. Eu não quero achar culpado. Quero achar solução. Então, aconteceu. Aí, nessa hora que, essa semente ficou plantada, eu falei, cara, nosso sistema de saúde é cagado. Em termos de coordenação, em termos da arquitetura dele. E não tem como dar certo, vai dar ruim. Em termos de gera desperdício, a pessoa faz uma jornada muito mais longa, passa em muito mais médicos, faz muito mais exames e tal, e eventualmente não resolve o que ela tem que resolver. Ou demora muito tentativa e erro. Sabe, máquina de pinball, pum, 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 até resolver o problema dela. A gente não recebeu educação. Isso é técnico pra cacete. Uma dor de cabeça, muitas vezes, o problema não é na sua cabeça. A origem dele pode estar em... Então a gente gera muito desperdício. Então nessa hora eu falei, cara, uau. Aí, em 2018, no começo de 2018, eu saí do dia a dia do Dr. Consulta. Tipo, profissionalizou, a empresa cresceu, e começou a trazer executivos
pra tocar e tal. E, E a cara, meio semente que plantada deu lá. deu meu tempo lá. Eu falei, tipo, foi. E você com a sementinha plantada pensando nisso aí o tempo todo, né? Totalmente. E aí, eu tirei um ano off, Que ano que é isso? 2018. Aí tirei um ano off, fui pra Stanford. E em Stanford eu fiz aquele SEP, que é um programa de 2 meses maravilhoso, assim, foi muito bacana. Levei minha família, meus filhos fizeram summer camp. Animal. Isso aí em 2018. 2018. A gente tava lá, Tava com o mano. Reninha lá. Jura, É, cara? o Renner tava estudando lá nessa Tava época. estudando lá. Foi entre junho e agosto de 18. Foi no churrasco dos brasileiros lá, algum desses eventos assim, festa junina. Você chegou a participar? Não lembra? Cara, não. Ah, por isso você perdeu Eu a acho honra que de conhecer não, o Renner porque nessa época. ficava muito a galerinha do programa. Pô, gente, era uma galera lá, tinha umas 100 pessoas, sei lá, É? no SP do mundo inteiro. É legal pra caramba. Máfia assim, do mas SP. ficava a galera lá junta e tal, então não. Eu não me lembro, assim. Mas que bacana. E aí eu saí de lá com a ideia de falar, puta, construir um sistema de saúde do zero, cara. Do zero. Ah, vai ser duro, não vou nem... Eu sei que vai ser tudo isso. Mas bora tentar? Cara, alguém tem que resolver essa porra. Por que não você, né? Tipo... O que é o pior que pode acontecer? Tentamos e não rolou. Mas, tipo... É uma coisa importante que tem que ser feita. E daí, eu fui... Um amigo em comum me apresentou, o Florian lá do Canary, da Loft, apresentou o André, que era da 99. O André era o CFO da 99. E o André tinha acabado de sair de um ano sabático, eles tinham vendido a 99 pra Didi. O André tava numa vibe de super de saúde. Ele, cara, ele também, ele entra profundo nas coisas. Então, puta, como é que faz esse negócio de viver longevidade e tal? Foi correr maratona, foi entender o corpo e tal. Então ele tava ele tava nesse capítulo. Vocês são fã do Peter Attia hoje em dia, não são não? Sim. Certeza, né? É, Muito bem eu li cuidado aí pra... Eu li faz uns 2, 3 meses, cara. Autolivre. Cara, Autolivre. sabe o Hugo Barra? Sei. Ele leu 5 vezes esse livro, cara. Jura, Eu cara? fiquei de cara. Aí eu falei, não, então eu vou ler, cara. Aí eu li. Nossa, Muito cara. massa. Você ia Autolivre? se amarrar, já viu? Não. Você ia se amarrar. O Renan também nessa pira aí. É, mas continua a história. E aí, a gente... Eu falei, cara, não dá pra fazer sozinho. Eu não sou bom o suficiente pra fazer algo sozinho. Tem que sempre ter... Pra mim, eu falei, cara, preciso estar junto de gente melhor que eu. Mas o que você sente que essa altura do campeonato você não conseguiria fazer? Ah, cara, só é muito amplo. É muito... Esse é um assunto que é muito denso. Ele talvez não seja complexo, mas ele é muito extenso, como diz o Matheus, meu sócio. Você tem muitas funções... Cada função dessas tem uma complexidade por si só. Você tem uma seguradora que precisa fazer underwriting, que precisa vender, blá blá blá. Tem uma operação de primary care própria, que você precisa ter o seu time, que você precisa montar software, clínica, blá blá blá. Você tem uma operação de secundário e terciário, onde você contrata hospitais, laboratórios, médicos. Daí você tem todo um stack de tecnologia que tem que integrar tudo isso. É muito extenso, cara. Então, esse é um negócio que a gente precisa montar um time de founders, assim, que se complementem bastante. E aí foi você, André e Matheus. E o Matheus? O Matheus, ele era da 99, ele tinha sido presidente para fazer ele trabalhou lá um tempo, mas a última posição dele foi presidente, fazendo a transição para a gestão chinesa. Ele ficou 1 ano e ele fez bastante coisa na 99, política pública, legal, operations, mas aí... Então, eles venderam em 99, André era CFO, Matheus era o presidente, saíram, ficaram off, e daí a gente se juntou. Parece meio overlapping os skills, assim, de vocês três, né? Parece, mas tem que pensar que, cara, para montar algo em saúde, pelo menos nisso que a gente está fazendo, cara, saúde é denso, é profundo e é complexo. Tem que conhecer um pouco de saúde. E eu era o cara de saúde. Então, eu sempre fui na Alice a pessoa que trouxe o conhecimento de saúde para dentro. Interessante. Então, você não foi o cara, o tocador de operação, assim, na Alice? Fui no começo, nos primeiros quase 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, para a operação de saúde. Porque a operação de saúde é uma operação que eu ajudei a construir e eu operava. Uhum. Aí... O André sempre foi um cara muito... O André é o CEO e ele sempre foi focado em engenharia, produto. E o Matheus sempre foi ligado, na época, há 1 ano atrás, a operadora, o underwriting, a fazer a
a operação da operadora, que é uma seguradora. Pronto. E aí tem muita gente que entrou que é muito importante, tá? Assim, tipo o Luiz, que é o CFO, que é nosso sócio, entrou, tipo, 3 meses depois que a gente começou. Ele era um cara que tinha conhecimento, ele veio do Pátria, tinha trabalhado com saúde. E ele também sempre foi um CFO super importante. E a gente a gente tem um time que tá junto há muito tempo. E quem era o teu ICP no começo do negócio, assim? Quem que você queria ver? Quem que você achava que ia comprar isso aí que você estava construindo primeiro? Cara, a gente começou, Alice, vendendo um produto individual para uma pessoa para quem o Oswaldo Cruz, aqui na Paulista, e mais uma rede de laboratórios, essencialmente a mais, e mais uma maternidade, tudo aqui meio que nesse pedaço de São Paulo fazia sentido. Porque como a gente começou do começo, a gente começou com um hospital. Né? Aquilo que eu falei, todo começo tem um começo. Não existe assim do tipo, comecei! Temos 500 hospitais na rede! Não existe isso. Você começou um hospital na rede. E demorou 6 meses pra gente conseguir convencer outro. Quem é você, Alice? Quantos membros vocês... Eu nunca ouvi falar. Quantos membros vocês têm? Temos 0. Então, eu preciso de você pra ter um, tá ligado? Então vamos lá. Então, as pessoas... Cara, começar do zero. Então, e daí... Mas para esse primeiro produto que a gente registrou na ANS, então o primeiro ano de Alice foi construir essa mini rede para conseguir registrar o primeiro produto, levantar capital para garantir o capital regulatório e fazer tudo o que precisa para ter uma apólice aprovada, validada, a gente como operadora registrada na ANS, com um produto autorizado na ANS para vender. Não existe no negócio de seguro de saúde MVP. Você fala assim, vamos vender uns aí, a gente... Não. Ou você é uma operadora de saúde e tem tudo que precisa ser uma operadora de saúde, ou você não é 01. Então, para vender a primeira apólice, você tem que ser uma operadora de saúde. Demorou quanto tempo você falou no total? 1 ano. Mas vocês tinham levantado dinheiro já? Já. Tinha levantado a Seed Série A. A gente fez Seed Série A sem Seed ter... Série A antes de lançar. Antes de lançar. Exatamente. Porque não tem como, tá? Assim, não existe... Mas que bom também, né? Porque pra entrar pra competir com vocês é um saco, né? Tem que comer merda, mas todo mundo tem que comer, né? E aí, cara, a gente começou a fazer... A gente começou a vender B2C para indivíduos, para quem aquela rede fazia sentido naquele price point. Como é um produto que pouquíssimas empresas vendiam na época, o individual, a gente falou, cara, bora vender. Isso 2019. 2019. Desculpa, 2020. A gente que essa é outra parte da história, mas a gente ia começar a vender em março de 20. Março de 20, o que aconteceu? Pandemia zona, braba. Aí a gente não lançou. Ainda bem, né? A gente não sabia o que ia acontecer, né, cara? A gente olhava um pra cara do outro e falava, será que 50% das pessoas vão ser internadas e tipo, a gente lança Alice e tipo, e de repente muda completamente. Ele falou, espera, né? Vamos ver o que vai acontecer com o mundo. Vamos ver se tem mundo depois disso. Em 3 meses a gente, né? Todo mundo viu que tem mundo, o mundo vai acabar e tal. Em 3 meses a gente lançou daí. Nesses 3 meses a gente fez, tipo, teste de usabilidade do produto e tal, sem as pessoas contratarem. Só teste com amigos e família. Cara, uma pergunta rápida aqui, velho. Tipo, a questão de sinistralidade no Covid não aumentou absurdo, assim? Né? Aumentou. Depois do Covid. No período de Covid, na média, a população deixou de fazer serviços de saúde. Cirurgias que eram para ter acontecido não aconteceram, que davam para esperar. Era só Covid, então? Era só Covid. Ou urgência. Então ficou até mais barato. Tipo, as operadoras ganharam dinheiro nessa época. O custo das operadoras caiu. Foi um ano que as margens das operadoras aumentou. Agora, no nosso produto individual, você tem o reajuste de preço de acordo com o histórico de uso. No produto individual, isso é bem organizado e regrado pela agência. O reajuste do ano seguinte, referente ao Covid, foi de -8. Como caiu a utilização, o custo foi menor, o reajuste foi negativo. Então, quem tinha o produto individual recebeu um desconto de 8%, referente a esse período. Mas aí, no período seguinte, o aumento foi maior. Mas ele sempre reflete o uso. Mas eu gosto de usar essa, porque foi a primeira vez que o reajuste foi negativo, do plano individual, né? Caramba, e aí nessa vocês já começaram a lançar para um monte de gente na pessoa física? Já. A gente 2020 até
final de 20 até final de 21, foi aceleração total, assim. Caraca, cara, que legal. Ó, a gente tá com 3 minutos só, então a gente vai ter que fechar. O Gui contou a história da Alice já em um monte de podcast, então por isso que a gente focou mais no outro. Quer assistir, assiste aí nos outros. Fala um podcast que você foi recentemente aí, contou. O da Olga. Eu e o André fomos lá no J-Curve. Aí, J-Curve, assistam aí a história. É e legal agora, pra fechar, né, já que ele só explicou a história aqui, não fez a venda da Alice, eu vou fazer aqui pra vocês. Então você aí tá consumindo o GigaCast, empresário, tá aí pagando esse plano lixo pros teus funcionários aí, que os seus colaboradores, o pessoal vai lá e fala assim, quero ver, tem que ir lá no aplicativo, aí tem que achar alguém, aí depois tem que ficar ligando, aí tem que marcar, aí tem que ficar na correria, ver, como é que vai fazer? Alice não, Alice é simplificado, tu contrata pra tua empresa, tecnologia maravilhosa, todo mundo gosta de usar, e ao invés do teu funcionário ficar perdendo tempo com um monte de médico que não vai saber o que resolver, eles pegam os melhores médicos do Brasil, que aí vem uma primeira pessoa que é responsável por você, então ele tá preocupado com a tua saúde, não é mais um paciente aleatório aí na vida dele, que ele não tá nem aí o que vai acontecer. E, cara, recomenda você pra um médico de confiança, que vai conseguir te atender. E aí você não tem aquela situação de tipo, um fala uma coisa, outro fala uma coisa, outro fala uma coisa, e aí você não sabe o que é, e de repente tá mal, tá piorando o negócio. Então, você quer salvar a vida da tua empresa, porque tua empresa precisa de colaboradores, e esses colaboradores têm que estar saudável, contrata a Alice, seu verme. Vambora. Ele é vende bom, bem, né? assim, sempre. Ele é bom. Eu não sabia não, cara. Ele vai aprendendo no episódio e depois ele... Eu acho que a gente precisa chamar ele pra fazer depoimento da Alice, o GigaCast, né? Olha só. Vai ter aqui, e o cara já tem Alice, eu não, já não tem como agora, né, cara? Mas, pô, Gui, cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu me amarrei na história. Pra mim, eu foi adorei. o episódio que eu mais gostei de gravar e espero que você aí de casa tenha curtido também. E muito obrigado. Pô, obrigado, Ale. Valeu Obrigado por ter mesmo, colado aí cara. com a gente, cara.